Eu sou a professora Renata Ciccarone e hoje nós vamos falar sobre fechamento de câmbio na exportação. Na exportação, nós temos algumas opções de momentos de fechamento de câmbio que é importante conhecer. O que influencia na decisão do melhor momento para fechar o câmbio é um acompanhamento e análise do momento político e econômico dos países. Através desse acompanhamento, é possível ter uma ideia se existe uma tendência de valorização ou desvalorização da moeda em questão, e aí sim viria a decisão de fechar ou não o câmbio, em qual momento fechar o câmbio. Então, na exportação, a gente pode fechar o câmbio antes mesmo do embarque da mercadoria. É possível fazer isso com 360 dias de antecedência ao embarque da mercadoria. Por mais que eu vá receber somente quando o cliente pagar. Então eu fecho o câmbio, a taxa é mantida e quando o importador pagar, eu recebo essa quantia. Tá? A taxa de câmbio fica fixada. A outra opção é pagar depois que a mercadoria já embarcou. Nesse caso, eu também tenho 360 dias após o embarque da carga para fechar esse câmbio, não importando o prazo que eu negociei com o cliente. Então, se eu negociei com o cliente 180 dias após o embarque, eu posso fechar depois disso. E a taxa vai ser fixada na data que eu defini o fechamento de câmbio nesse caso. Mas, além disso, existem alguns incentivos à exportação aqui no Brasil. Um desses incentivos acontece exatamente no momento de fechamento de câmbio antes do embarque. Vamos supor que a empresa precise de financiamento, ela precisa de dinheiro ou para produzir ou até para enviar essa mercadoria. Então ela tem a opção de fazer o que a gente chama de ACC, adiantamento sobre contrato de câmbio. Como que isso funciona? O exportador fecha o câmbio até 360 dias antes do embarque e nesse momento ele pode receber a quantia mesmo antes do importador pagar lá na frente. Para que isso seja possível, o exportador precisa ter um crédito com o banco que vai fazer esse financiamento, né, um crédito aberto, mas ele pode receber anteriormente para financiar todo o seu processo de exportação do produto em questão. Outra possibilidade é o ACE, que é o adiantamento sobre cambiais entregues. Por que cambiais entregues? Porque ele ocorre pós-embarque, então toda a documentação do processo já está pronta. Nesses casos, o exportador precisa do dinheiro, vamos supor, ele fechou com o importador um pagamento a 180 dias, mas antes disso ele precisa desse dinheiro para financiar uma outra exportação ou o que ele precisar. Então, ele fecha o contrato dele de câmbio, entrega a documentação original e pega esse dinheiro mesmo antes do importador pagar. Para isso, também é necessário ter um crédito junto ao banco que vai fazer com o banco com o qual vai fechar o câmbio de fato, tá? Uma última opção de fechamento de câmbio na exportação chama trava de câmbio. Nesse caso, o fechamento também ocorre depois do embarque, porém antes do prazo acordado para o pagamento do importador. Então, vamos supor que eu negociei 180 dias de novo. Mas, antes disso, com 80 dias depois do embarque, eu consegui algumas informações, né, tendências, e vi que a moeda tem uma tendência em mudar o valor. Então, a empresa definiu, vamos fechar o câmbio agora, que eu quero essa taxa de câmbio, porque daí para frente a tendência é piorar. Então, é possível entrar em contato com o banco, fechar o câmbio, aí nessa data a taxa de câmbio é travada, por mais que o recebimento do importador e o pagamento pro exportador vá ser feito somente na data acordada na negociação entre os dois. Nesse caso, os bancos normalmente colocam um prêmio, né, para que o exportador pague para poder fazer essa trava de câmbio. Mas, de qualquer forma, dependendo da informação
que se tenha, é extremamente interessante poder ter essas opções, esses momentos diferentes para fechamento de câmbio. Sobre o fechamento de câmbio na exportação é isso, e a gente se vê na próxima.